Muito boa tarde a todos os participantes e oradores desta conferência sobre Portugal e a Cimeira da NATO. A Cimeira da NATO, realizada há precisamente um mês, ocorreu num contexto importante de revitalização das relações transatlânticas. 5 meses depois de ter assumido a presidência dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden fez a sua primeira viagem ao estrangeiro e escolheu a Europa para a realização de um conjunto de reuniões a alto nível. Reuniu-se com os líderes dos países do G7, participou na Cimeira da NATO em Bruxelas, reuniu-se com os chefes de Estado e de Governo da União Europeia e, por último, teve uma reunião bilateral com o presidente russo Vladimir Putin. A Cimeira da Aliança Atlântica foi particularmente importante porque marcou o regresso dos Estados Unidos a uma política externa norte-americana multilateral e de valorização dos aliados europeus, através do reassumir do compromisso da nova administração norte-americana com o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte. E porque definiu o futuro tom de cooperação transatlântica, de reforço da coesão entre aliados e da elaboração de uma estratégia para conter os desafios e as ameaças à segurança euro-atlântica. Os desafios e as ameaças que a NATO enfrenta são exacerbados pelo seu efeito multiplicador. Basta pensarmos nas alterações climáticas e no seu nexo com questões de segurança. As alterações climáticas, como refere o comunicado final, e cito, são um multiplicador de ameaças que têm impacto na segurança da Aliança, ou nas ameaças híbridas e questões de ciberdefesa que afetam vários domínios das sociedades modernas. Por seu turno, o crescente protagonismo assertivo de potências autoritárias e revisionistas que põem em causa a ordem internacional atual exige da NATO um posicionamento mais concreto. A Rússia continua a levar a cabo ações que, como refere o comunicado, cito, ameaçam a segurança euroatlântica, fim de citação, até ao ponto de, cito novamente, até a Rússia demonstrar o cumprimento do direito internacional e das suas obrigações e responsabilidades internacionais, não poderá haver um regresso ao business as usual. Mas o novo grande desafio sistémico, uma expressão usada no próprio comunicado, passou a ser a China, uma prioridade estratégica para os Estados Unidos e talvez menos para alguns dos aliados europeus. A Cimeira foi um passo importante que iniciou uma nova fase de relações transatlânticas, de revitalização da cooperação entre os Estados Unidos, o Canadá e os seus aliados europeus, para tentar definir um novo consenso transatlântico e adaptar a aliança às aceleradas mudanças que ocorrem no sistema internacional. Para o efeito, a NATO adotará um novo conceito estratégico em 2022. Os próximos meses serão importantes na definição da nova estratégia da NATO. Até lá, e a partir do processo de reflexão NATO 2030 do ano passado, os Estados-membros da Aliança devem definir como melhor podem salvaguardar os seus interesses nesta aliança que se quer revitalizada. Portugal deverá também fazê-lo. De que forma deverá Portugal posicionar-se face àqueles desafios de segurança relativamente aos quais os Estados-membros se encontram eles próprios divididos? De que forma poderá fazer valer os seus interesses enquanto país europeu de média dimensão, com relações que pretendemos privilegiadas com a África e o Atlântico como um todo? Como encara Portugal as forças centrífugas que na Europa minam a unidade política na Aliança, o problema da repartição de encargos, ou aquela que talvez seja a questão fundamental, a necessidade de repensar a missão central da Aliança, o seu papel no contexto de uma nova dinâmica de poder mundial. É para discutir estas e outras questões que hoje no IDN realizamos esta conferência. Agradeço aos nossos convidados, os professores Patrícia Dainart, Miguel Monjardino e ao general Nuno Lemos Pires, um painel de luxo, ao professor Carlos Gaspar que modera e a todos os participantes que quiseram juntar-se a nós. Informo que a reunião será gravada e que as questões deverão ser colocadas no chat para a fase de debate. Desejo a todos uma excelente conferência e passo a palavra ao professor Carlos Gaspar. Obrigado, Sra. Diretora, Sra. Professora, pelas suas palavras. Nós temos efetivamente um painel de exceção, com 3 participantes excepcionalmente qualificados para tratar este tema de Portugal e a NATO, e antes de os apresentar, eu próprio vou dizer mais 2 palavras sobre
este assunto. Como a professora Helena Carreiras referiu, há um mês realizou-se a Cimeira de Bruxelas do Conselho do Atlântico Norte, foi a primeira do presidente Biden e a última da chanceler Merkel, e esta cimeira marca o início do processo de revisão oficial do conceito estratégico da NATO. Nesse quadro, nos próximos 11 meses, até à próxima cimeira no ano que vem, o conjunto dos aliados, incluindo Portugal, que já iniciou o processo de revisão do seu próprio conceito estratégico de defesa nacional, tem de recuperar um consenso estratégico mínimo que se perdeu nos últimos anos entre a declaração do presidente Trump sobre a obsolescência da NATO e a tese da chanceler Merkel sobre a equidistância da Alemanha em relação aos Estados Unidos, à China e à Rússia. O consenso estratégico não é uma convergência diplomática sobre um catálogo de fórmulas mais ou menos ambíguas e reclama uma visão comum sobre a evolução internacional nos próximos 10 anos. O relatório dos 10 sábios, o relatório NATO 2030, tal como o comunicado final da Cimeira de Bruxelas, dão passos importantes no sentido de se recuperar um consenso estratégico, nomeadamente porque identificam as principais dificuldades que marcam as divisões internas da Aliança Atlântica. A primeira dificuldade diz respeito ao estatuto da NATO, como uma aliança regional ou como uma aliança global, ou em todo caso com responsabilidades gerais sobre a estabilidade internacional. O comunicado final de Bruxelas valoriza as responsabilidades da NATO em relação aos Global Commons, incluindo o espaço cibernético e o espaço extra-atmosférico, que por definição não têm fronteiras. A segunda dificuldade diz respeito, como já foi referido, à China, que foi eleita pelos Estados Unidos como o seu principal adversário internacional, enquanto a maioria dos aliados europeus oscila entre o reconhecimento de um rival económico e de um parceiro estratégico ou de um desafio estratégico. Na sequência do relatório dos sábios, o comunicado de Bruxelas reconhece a importância crucial não só da Rússia, mas também da China na formulação do novo conceito estratégico. E o comunicado declara, e cito, que as ambições declaradas e o comportamento assertivo da China representam um desafio sistémico, é a expressão usada no comunicado, à ordem normativa internacional e a áreas relevantes para a segurança da aliança. Fim de citação. A terceira dificuldade diz respeito à balança entre as três missões principais da NATO e, bem assim, ao equilíbrio entre a contenção da Rússia e a resposta às crises periféricas no Mediterrâneo, no Médio Oriente ou, em geral, em África. A tendência geral, tal como decorre do comunicado, é para valorizar a defesa coletiva e as missões típicas do artigo 5º, que foram alargadas à guerra híbrida, aos ataques cibernéticos e aos ataques vindos do espaço, no espaço ou contra as capacidades espaciais dos aliados. No mesmo sentido, embora reiterando a abordagem a 360 graus, a tendência geral desvaloriza as questões periféricas e a gestão de crises no flanco sul. Os próximos 6 meses são cruciais para Portugal definir as suas posições no contexto da revisão do conceito estratégico da NATO, e o trabalho que tem estado a ser realizado nesse contexto pelo Instituto de Defesa Nacional é uma contribuição muito importante para consolidar as prioridades estratégicas nacionais. Quero apresentar o conjunto destes temas que temos connosco o general Lemos Pires, o professor Miguel Monjardino e a professora Patrícia Dainart. O general Lemos Pires é professor da Academia Militar, doutorado em História, Defesa e Relações Internacionais e, neste momento, exerce funções como subdiretor-geral da Política de Defesa Nacional no Ministério da Defesa Nacional e acaba de ser nomeado para dirigir a missão de Portugal e da União Europeia de apoio às Forças Armadas moçambicanas. Quero mais uma vez dar os meus parabéns por essa
nomeação. O professor Miguel Monjardim é professor de Geopolítica e Geoestratégia no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e colunista de Política Internacional no Expresso. A professora Patrícia Dainart é investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova e assessora do Instituto de Defesa Nacional e que coordena comigo este grupo de estudos sobre as relações transatlânticas. Muito obrigado a todos por estarem aqui, por estarem disponíveis para intervir nesta conferência. Vou, sem mais demoras, dar a palavra ao primeiro orador, o general Lemos Pires. Senhor General, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Professor Helena Carreiras, meus estimados amigos, a professora Patrícia Dainart e Miguel Monjardim, e a todos que me estão aqui a seguir. Eu vou tentar ser breve e tocar nos pontos que possam trazer a esta discussão. Vou aproveitar algumas das coisas que já foram ditas pela Sra. Professora Helena Carreiras e o Sr. Professor Carlos Gaspar para não ter que o refazer. E basicamente para começar por dizer o seguinte: partimos de um ponto de princípio que é a cimeira. A cimeira correu bem. A cimeira até podemos dizer que correu muito bem. A tal cimeira do reencontro que tivemos entre os Estados Unidos e a Europa parece que vem dar aqui algum ânimo. Mas, ab início, é bom lembrar que estamos a falar de uma aliança a 30 e que dentro dela tem várias perspectivas e várias formas de atuar que nem sempre são completamente consensuais ou consensualizadas, embora o princípio do consenso prevalece. Dito isto, eu queria aqui chamar a atenção para aquilo que ontem o Sr. Comandante Silva de Pinto, numa outra reunião, chamava as 9 prioridades do documento NATO de 2030, que de facto o Sr. Secretário-Geral apresenta em 3 grandes linhas. Eu não vou falar de todas, mas quero falar de algumas para depois poder inferir aquilo que eu chamo questões menores, que agora são questões maiores, que vamos ter que discutir para o futuro Conselho Estratégico da NATO 2022. E é isto, no fundo, que eu vou tentar fazer nesta minha breve introdução. Primeiro, a necessidade de aumentar as consultas públicas e da coordenação entre os aliados, que não foi uma questão muito bem recebida por muitos dos aliados, porque a palavra burocracia e presença parece que vem logo atrás, mas que tem a ver com os mecanismos de decisão da aliança, que além dos mecanismos políticos, ou seja, o tal político sagrado do consenso, também tem de questões práticas, com a efetividade do aprontamento e da imposição das forças, que por vezes não permite que seja feito da mesma maneira. E esta questão de fazer mais cimeiras, mais ligações, mais presenças de ministros, diretores gerais e aos vários níveis, é uma ideia para tentar fazer uma certa linearidade do processo de decisão da NATO ao nível mais estratégico e operacional e não tanto ao nível político, porque esse não me parece que vai haver grandes diferenças. A segunda grande linha é uma linha que tem a ver com a postura, ou o reforço da postura da dissuasão e da resiliência. E como nós sabemos, vêm aí documentos muito importantes, o chamado DDA, o chamado NATO Warfighter Capacity Concept e o Defense Investment Pledge, que é algo que já vem desde 2014, mas que continua a vir ao de cima como algo que é fundamental para conseguir equilibrar recursos com missões e com ambições. Eu queria tocar nesta palavra, ambição, porque não há dissuasão sem um aumento do nível da ambição face àquilo que se chama-se um futuro político da geopolítica internacional, em que há vários atores em crescimento e que eu já falarei sobre eles. Depois, outra questão tem a ver com a resiliência. E aqui com a resiliência, muita gente se calhar não deu conta da importância que este conceito aqui trouxe, porque deu um toque muito mais forte àquilo que é a integração civil-militar. A resiliência é vista aqui como uma integração de capacidades. E esta questão da integração de capacidades faz com que aquelas fronteiras muito bem definidas na NATO, em que por um lado está o aparelho militar e por outro lado está o aparelho civil, na resiliência, a resiliência é a capacidade de poder suportar riscos, incluindo pandemias, e foi por isso que esta necessidade apareceu, obriga a um diálogo permanente e uma concertação permanente entre várias instituições que, para a NATO, geralmente são tidas como acessórias e não principais. Para a União Europeia, isto é claro, é integrador, mas para a NATO não é. Então, houve aqui um toque que eu achei também importante. Depois, outra parte muito importante que tem a ver com a vanguarda tecnológica. Está em cima, é um problema cada vez mais real. Há uma série de iniciativas
a Defense Innovation Acceleration in North Atlantic, chamada DIANA, outra chamada NATO Venture Capital Fund, mas tudo isto tem a ver com o quê? Estamos a ficar para trás. A ideia de que a Europa, agora não falando da NATO, já está bastante atrás, mas a NATO também, relativamente a outros competidores, não pode ficar para trás. Porque estamos a falar de capacidades fundamentais, naquilo que chamam-se EDTs, ou seja, as emergentes tecnologias disruptivas, em que no campo da inteligência artificial, da robótica, da nanotecnologia, etc., tem que haver aqui, de facto, um avanço coeso para trabalhar em vários domínios. Depois, há aqui 2 ou 3 questões, eu só queria salientar uma, que é o olhar mais para sul. O olhar mais para sul não quer dizer que é o intervir mais a sul. Eu acho que esta clarificação também é importante, porque há um hub for the south, há uma nova preocupação com o sul imediato. Eu, quando digo sul imediato, é MENA, é Médio Oriente e Norte de África, não é o nosso sul português, que é o sul do Sahel e o subsaariano, que muitas vezes nos preocupa mais, mas é um olhar para o sul, uma perspectiva mais ampla, em que de facto a NATO atua complementarmente, mas também preocupadamente. O que é que eu quero dizer com estas palavras? Se for a declaração, isto não está lá escrito. Até porque há países que, por natureza da NATO, não querem este tipo de intervenção da NATO em zonas que tenham a ver com o sul do sul, ou seja, a zona do Sahel. No entanto, há uma preocupação crescente sobre o que está a passar, tanto no mar como em terra. Eu costumo dar esta imagem do contínuo mar-terra-mar, vai do Golfo da Guiné ao Golfo da Aden, e que comporta todos os países que estão nesta região, do Mali, República Centro-Africana, Somália, até ao Iémen, e esta mancha é uma mancha preocupante para a NATO como um todo, o que não quer dizer que seja preocupante para a NATO ter que agir. Tem que complementar outras instituições, outros parceiros, sendo que os outros, muitas vezes, fazem parte do mesmo espaço da NATO, como é a União Europeia e outros países europeus. Por fim, ainda sobre a Cimeira, só queria falar sobre o que já foi falado pelo professor Carlos Gaspar, sobre o desafio sistémico da China. É interessante ver que as intervenções feitas, este adjetivo novo da parte sistémica, que eu ontem aprendi, que já vem referido na documentação americana, sobre aquilo que no fundo é o Conselho Estratégico Americano, de falar Systemic Challenge, mas tem aqui uma parte muito importante, que é vários dos aliados e muitas das pessoas que ali intervêm, que têm vindo a dizer e têm vindo a público, falar que a China tanto pode ser um challenge como um parceiro credível, com quem que se tem que contar. E, portanto, a necessidade de, se falamos em dual track para a Rússia, que essa sim é uma ameaça, mas que as nações aliadas querem manter a porta aberta do diálogo, porque interessa, obviamente, não hostilizar, sem deixar de considerar aquilo que é inenarrável, digamos assim, na ordem internacional, que é um país poder invadir outros espaços na proximidade da NATO, mas, ao mesmo tempo, manter o dual track, é manter a questão da ligação com a Rússia. Ora, se isto é importante com a Rússia, esta plataforma cada vez é mais importante com a China, de ter, se consideramos um desafio, ter mecanismos de diálogo permanente com a China, penso que ficou claro. E, por fim, o apelo, então, ao Conselho Estratégico 2022. E é aqui que eu agora queria reforçar algumas mensagens, as tais questões menores, que eu acho que são questões maiores para se reescrever, ou para se escrever um Conselho Estratégico talvez um bocadinho diferente. Primeiro, a NATO, ao fim de 70 anos, não é uma aliança messiânica, é uma aliança pragmática. A praxis de 70 anos de sucesso na sua política credível de deterrence, é, obviamente, um facto consumado que leva a que esta praxis já não ponha em causa objetivos telúricos ou objetivos não identificados. Estamos a falar de uma aliança muito pragmática que provou a sua eficácia e que para a demonstração já não é necessário fazer. A segunda, e que está associada a esta, é a dimensão político-militar da NATO. É curioso que é uma discussão corrente. É mais militar, é mais política, é político-militar. De vez em quando há sempre esta discussão. Eu gostaria de dizer que eu acho que já estamos cansados. Não vale a pena. A subordinação militar, a decisão política é clara. Os mecanismos têm-se provado eficazes e a questão deixou de fazer sentido ao fim de 72 anos da Aliança Atlântica. Portanto, essa eu acho que já nem é uma questão para o futuro, é uma questão apenas de partida para o novo conceito estratégico. Agora começamos a entrar em zonas que têm que ser, de facto, mais assumidas. Primeira, já não são 2, mas 3 áreas que trabalham interligadas. Portanto, já não é só a distinção entre defesa e segurança. É uma questão de pôr dentro desta mesma imagem diplomacia, defesa e segurança. E este é algo que muitas vezes a NATO trabalha a 2 tempos. E provavelmente vai poder já não vai poder trabalhar a 2 tempos, vai ter que trabalhar a 1 tempo apenas.
ou seja, uma integração cada vez maior dos mecanismos da diplomacia, da defesa e da segurança, porque as fronteiras já estão completamente esbatidas e é muito difícil não conseguir separar. Depois, também uma discussão útil, que é esta alteração da taxonomia de ameaças e riscos para ameaças e challenges. Eu diria que é incompleto, porque ameaças têm uma intenção, riscos não têm uma intenção, estamos a falar de pandemias, terremotos, alterações, etc. E challenges depende da forma como o descrevemos. Portanto, eu acho que o Conselho Estratégico da NATO vai ter que clarificar isto. Teremos que continuar a falar de adversários, e como tal adversários que podem significar ameaças. Teremos que falar de challenges, desafios de algo que tem o potencial de se transformar numa ameaça. Não o são, mas tem o potencial de se transformar numa ameaça. E dentro disto vamos ter que ter a coragem de falar de internal challenges, ou seja, problemas dentro da própria aliança que têm que ser de alguma forma dirimidos nos tais mecanismos de consenso que a aliança construiu. E por fim continuamos a ter riscos. E estes riscos são cada vez mais evidentes, que vão desde as alterações climáticas, às migrações, às populações, àquilo que no fundo tem a ver com a gestão dos Global Commons. Porque não podemos colocar a gestão das Global Commons apenas nas ameaças, como seja o ataque ao cabos submarinos ou às linhas de energia. Não. Estamos a falar de uma demanda pública internacional sobre recursos que todos precisamos, que passa para além daquilo que pode ser uma simples ameaça ou uma simples intenção. É uma necessidade. E esta questão da necessidade dá uma dimensão àquilo que chamamos de challenges, que não estava previsto nos conceitos anteriores estratégicos da NATO. Depois, a questão de Europa, Estados Unidos, Europa, além da diferença avassaladora do que representa uns Estados Unidos, o seu potencial militar, com aquilo que representa o conjunto dos países da União Europeia, que é claro e é evidente. Há aqui uma dimensão que é cada vez mais importante. Uma Europa mais forte é uma NATO mais forte. Eu acho que esta discussão de que se aumenta a autonomia estratégica, não vai conseguir haver uma autonomia profunda estratégica da União Europeia quando nós entendemos isto dentro do âmbito da NATO. Portanto, para mim isto deixa de ser um assunto. Uma NATO uma Europa mais forte, mais resiliente e mais preparada é sempre uma NATO mais preparada. Eu penso que isto também vai desaparecer da discussão do futuro. Não sei se é wishful thinking, mas pelo menos é o que eu penso. Depois a questão do regional e do global. Ora, esta discussão vai ter que ser feita no próximo Conselho Estratégico porque nunca esteve em nenhum. Eu digo isto porquê? Porque aquilo que nós entendemos como regional e global, hoje em dia, com 2 novos domínios, deixa de fazer sentido. Eu falo de quê? De ciberespaço e de espaço. O que é que acontece? Não há dúvida que a defesa coletiva é regional. E não há dúvida que a gestão de crises, não há dúvida que aquilo que são segurança cooperativa é global. Depende de onde são os interesses. Tudo bem. Só que não se regionaliza uma ameaça ciber. Não se regionaliza uma ameaça espaço. E não se regionaliza ainda mais Global Commons, bens comuns, Ártico, Antártico, oceanos profundos. Portanto, esta divisão em que nós dizemos que a defesa coletiva tem uma área de responsabilidade do SACEUR, só para falar uma parte muito clara que diz muito aos aliados, e que para além disso é o Out of Area, não é assim. Hoje em dia, neste mundo futuro, já não vai ser assim e vamos ter que arranjar aqui uma clarificação diferente, porque esta solução do regional e do global já não é discurso que faça sentido, ou terá pelo menos que ser escrito ou reescrito de forma diferente. Depois, outra dimensão, há bocado falei que era inexorável a dimensão segurança, defesa e diplomacia, e agora começa cada vez mais a questão do nexus, segurança e desenvolvimento. A questão do segurança e desenvolvimento, que a NATO não está muito habituada, e porque, por natureza, até porque a NATO não tem instrumentos para fazer desenvolvimento, mas hoje em dia, na sua ligação com a União Europeia, com as Nações Unidas e com outras alianças regionais, seja a União Africana, sejam outras, a NATO é um ator fundamental. Sendo um ator fundamental, não pode estar fora desta discussão do casamento natural entre estratégias e políticas decididas no âmbito da segurança e do desenvolvimento. 2 coisinhas finais. A questão do multidomain, ou all domain, terra, mar, ar, espaço e ciberespaço, passar a ser um hybrid all domains. O que é isto? É quando nós colocamos 13 domínios ao mesmo tempo. Para além dos 5 tradicionais no ambiente militar, vamos levar aqueles
que o Centro de Ameaças Híbridas da Europa já os classifica como sendo o domínio das infraestruturas, da economia, da cultura, social, administração pública, jurídica, intelligence e informacional. Pode-vos parecer muito confuso, mas hoje em dia este é um mundo matricial que nós vamos ter que abordar para o futuro. E, portanto, se querer resumir as coisas a espaços, mesmo multidomain, que possam ser articulados, não é suficiente para resolver estas mesmas questões. Última coisa que eu disse que ia aqui falar. Analisar profundamente os efeitos da retirada do Afeganistão. É claro que a retirada do Afeganistão não é uma questão da NATO. Estavam mais de 60 países presentes na aliança, na ISAF. Estavam mais de 30 ou 40 organizações internacionais presentes também no Afeganistão, e a responsabilidade da entrada no Afeganistão não foi da NATO, e a responsabilidade de saída do Afeganistão também não foi da NATO. Mas, no entanto, saímos. E ao sair da NATO, todos nós temos a memória muito fresca do que é que foi a saída dos Estados Unidos e dos seus aliados, não a NATO, em 2011 a 2013 do Iraque, e o que é que significou a ascensão do Daesh, que ocupou rapidamente um país maior do que a França, e a partir do qual ameaçava o mundo inteiro. Não nos podemos esquecer que, além da tomada de poder regional, era uma tomada de poder global. Os efeitos para a imagem e o discurso de vitória que já estamos a ouvir dos talibãs neste momento é preocupante e pode cooptar a discussão que se vai seguir sobre a forma de entrar e a forma de sair, os exit strategies para o futuro da NATO. Em síntese, para não demorar mais tempo, eu queria aqui apenas fazer 4 ou 5 pontos. O primeiro é que, de facto, temos que continuar a abordar a análise 360, agora numa análise um bocadinho maior que 360, ou seja, não é só olhar perifericamente, mas é incluir muito mais aquilo que é o espaço, o subespaço, os oceanos profundos e o ciberespaço, como algo que faz parte do nosso dia-a-dia. Saiu ontem, ou há poucos dias, aquele livro do David Sanger sobre a arma perfeita, que é as ameaças do ciberespaço. Saiu agora em julho de 2021 em português, mas já tinha sido em inglês em 2018. Mas, de facto, faz-nos lembrar para a fragilidade do sistema em que estamos. E ainda não temos respostas, neste momento, prontas para esta dimensão. Isto, obviamente, obriga a uma tomada de atitude e um mecanismo de decisão bastante diferente. Depois, a outra questão que tem a ver com aquilo que são as ameaças e riscos, em que a palavra ameaças híbridas, a palavra pandemia, a palavra ameaças, emergências disruptivas, não quer dizer que sejam assim tão novas que não nos permitam fazer a análise. Mas são de tal forma dissonantes entre os aliados. O que é que eu quero dizer com isto? Capacidades. Nós somos uma aliança há 30, mas não somos 30 aliados com os mesmos poderes ou com as mesmas capacidades. E agora podemos querer o risco, a partir já temos este risco, já existe, mas começar a haver aqui que nós chamamos uma dissimetria das capacidades de um aliado face a outros, de 2 aliados face a 10, e isto pode criar uma divergência muito grande nos mecanismos de resposta, que já não será nunca mais só contar soldados, espingardas, navios ou aviões. Vai ter que ser muito mais do que isto. Depois, a defesa intransigente do espaço político através dos princípios e dos valores. Às vezes esquecemos desta parte, mas talvez este tenha sido um motor da NATO que acho que vale a pena valorizar para o futuro e que não deve ser esquecido. A NATO informa-se por princípios e valores, defesa da democracia tucur, independentemente de alguns Estados terem alguns comportamentos que não se alinham perfeitamente sobre isto, mas a defesa dos valores e princípios eu acho que é uma das grandes utilidades que temos. E a assunção clara de que dentro da NATO 30 há pressões e há variações de interesses que têm que ser acauteladas e os mecanismos têm que ser geridos desta mesma forma. Termino dizendo o seguinte: Portugal é um membro fundador da NATO, tem muito da sua credibilidade associada a esta mesma pertença, pode continuar a ter muita parte da sua credibilidade da sua ação dentro desta pertença, porque pode ser de e para a NATO um ator importante, relevante e credível. E da minha parte era isto, Sr. Professor. Muito obrigado pela sua apresentação, muito completa e muito interessante. 2 notas, se me permite. A primeira é para dizer que a NATO não está preparada para um diálogo político com a China, porque as divergências entre os aliados nesta matéria impedem que esse exercício seja um exercício útil. Não é a mesma coisa em relação à Rússia. Em todo o caso, a Rússia é um inimigo íntimo, não é? E, portanto, aí todas as divergências internas nós já as conhecemos bem. No caso da China, estamos perante
adversário, inimigo, parceiro, rival, o que seja, que conhecemos muito mal e que nos divide, de certa maneira, de uma maneira mais profunda. A segunda, para sublinhar aquilo que disse sobre a defesa coletiva e a questão do regional e do global. A partir do momento em que o artigo 5º se aplica ao ciberespaço e ao espaço, a defesa coletiva já não é apenas regional, é, como disse, global. Nem o espaço cibernético têm fronteiras. O nosso segundo orador é o professor Miguel Monjardino, que nos fala a partir do centro do Atlântico. Miguel, obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de começar por agradecer à professora Helena Carreiras, ao professor Carlos Gaspar, o convite para estar aqui e cumprimentar o meu camarada, Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, e a minha amiga e colega, professora Patrícia Deinhardt. Eu vou tentar ser breve, vou tentar dizer o que tenho para dizer em 8 minutos, porque o que interessa mais hoje parece-me ser a conversa entre nós. E eu gostaria de começar por uma observação, que é a seguinte: eu acho que os resultados da cimeira, ou do conjunto de cimeiras que trouxeram Joe Biden à Europa, foi de tal maneira bom do ponto de vista público, que nós estamos um bocadinho entre a anestesia e a amnésia histórica. E é este sentimento de contentamento geral que eu vejo sobretudo nos jornais, nas televisões, até nas redes sociais, que me leva a dizer uma coisa logo de início. Eu vou dizer isto devagarinho. Eu não tenho a certeza que em 2030 a NATO consiga continuar a ser uma organização político-militar verdadeiramente relevante no mundo. Eu vou repetir, eu não tenho a certeza que em 2030 a NATO continue a ser uma organização militar e política relevante a nível internacional. E este é o meu ponto de partida, e eu gostaria de explicar porquê. Eu tenho notado, enfim, sobretudo na imprensa internacional, deixem-me dar 4 expressões que eu tenho encontrado muito. A nova Carta do Atlântico, um novo Bretton Woods, um novo longo telegrama, uma nova Guerra Fria. Estas expressões que nós vemos cada vez mais, para mim, são muito significativas, porque no fim de contas, mostram que nós estamos num período de grande transição histórica e, no fim de contas, estamos à procura de imagens, de analogias que nos ajudem a perceber o que realmente está a acontecer e que consequências é que todo este processo histórico poderá ter. E é isto que me leva a fazer esta avaliação no início desta nossa conversa, que eu não tenho bem uma certeza qual será o papel da NATO em 2030, embora deseje ardentemente que a organização continue a ser central na política, na segurança e na defesa internacional. Não sei se conseguiremos lá chegar. Eu olho para a passagem de Joe Biden pela Europa como um sinal de que nós estamos numa encruzilhada da história, nós, europeus, e nós, americanos. E, no fim de contas, o que está em questão, pelo menos para mim, é saber se nós conseguiremos ou não, a nível euroatlântico, revitalizar as grandes instituições do multilateralismo internacional que, no fim de contas, foram criadas há várias décadas. É isso que, do meu ponto de vista, está em questão, e a NATO faz parte deste processo. Para mim, o mais importante na cimeira foi a adoção, enfim, da visa à agenda NATO 2030, como já foi referido aqui pelo professor Carlos Gaspar e pelo meu amigo Nuno Lemos Pires, e obviamente também o acordo para, no fim de contas, haver no próximo ano um novo conceito estratégico da NATO. Obviamente toda a gente assinará, mas eu gostaria de lembrar aqui 2 ou 3 coisas. A primeira é que uma aliança político-militar como a NATO precisa de forças armadas. Precisa de forças armadas. Como o Nuno Lemos Pires chamou a atenção, a dissuasão é muito importante para a credibilidade de uma organização como a NATO. E, tendo em conta o que está a acontecer em termos de evolução histórica, nós estamos numa situação curiosa que é, nós europeus precisamos ainda mais da NATO e os Estados Unidos também precisam ainda mais da NATO. Ora, isto leva a uma situação em que, do ponto de vista norte-americano, a opção parece clara, que é, no fim de contas, privilegiar as relações com a Alemanha, e é muito importante que hoje,
Obviamente o IDN e o professor Carlos Gaspar e a Patrícia Deinhardt sabiam perfeitamente, marcaram esta cimeira, esta conferência, peço desculpa, para o dia em que Angela Merkel está reunida com Joe Biden na Casa Branca, e isto é um sinal que a administração Biden vê na Alemanha uma potência essencial no seu relacionamento com a Europa, obviamente os ingleses, obviamente os franceses. É aí que, no fim de contas, a administração Biden, no fim de contas, está a apostar, e está a apostar por duas razões. A primeira tem a ver com a estrutura de forças que no Pentágono, no fim de contas, está a ser desenhada, que privilegia claramente a Ásia-Pacífico. Claramente isso. E isso leva a uma questão que eu acho que ficou implícita, ou pelo menos bastante claro para mim, naquilo que o Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires chamou a atenção, é quando Joe Biden diz que a América está de volta, e se fala em multilateralismo, é importante nós percebermos que para esta administração americana a NATO que interessa é uma NATO global. Não é bem a NATO que nós estamos a falar aqui entre nós. E isto coloca uma situação muito curiosa, que é qual é a preferência, no fim de contas, desta administração americana multilateralista de distribuição do esforço político-militar, e é claramente no sentido não da regionalização dos esforços dos países europeus na NATO, na Europa e à volta da NATO, mas muito mais do meu ponto de vista, de, no fim de contas, dos países europeus globalizarem os seus horizontes de defesa e participarem na defesa da ordem internacional em geografias muito longínquas da Europa. Isto é uma questão muito, muito importante para um país como Portugal, com a sua geografia, com a sua economia, com a sua história, com o meio, no fim de contas, que nós temos disponível. E, portanto, o meu tempo está a acabar, mas eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos muito em que pensar em Portugal, e é por isso que este seminário no IDN, que é uma casa muito especial em Portugal, porque é dos poucos sítios onde civis e militares conseguem conversar uns com os outros, é muito importante este tipo de conversas, porque tem que ser, ou devia ser, em Portugal, o início de uma espécie de processo de independência intelectual que nós temos que ter na análise deste tipo de questões, porque estão em causa interesses nacionais e valores muito, muito importantes para nós, e estas questões, do meu ponto de vista, não podem continuar a estar completamente à margem do debate político ao mais alto nível no país, num contexto que eu reconheço que é bastante difícil para os decisores políticos por causa da pandemia e das consequências económicas e políticas que a pandemia terá. Mas esta é uma questão que nós teremos que decidir e ponderar muito bem, porque se não conseguirmos fazer isto, e é um bocadinho este que eu receio, é que, como o professor Carlos Gaspar chamou a atenção, há uma divergência substancial de avaliação estratégica sobre o que é que a China realmente representa para alguns países europeus. Estou a falar da Alemanha, por exemplo, estou a falar da França, ou mesmo os ingleses, Praça Financeira de Londres, e os Estados Unidos. Penso que será difícil haver um consenso sobre este tipo de questões, e não havendo um consenso, e não havendo investimentos militares significativos que permitam à NATO ter forças militares credíveis, então, se isso acontecer, eu suspeito que daqui a 8 anos a NATO poderá estar numa situação em que, no fim de contas, se torna numa conferência anual, e se aí acontecer, a história será muito, muito diferente daquela que nós temos conhecido, especialmente para um país como Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Miguel Monjardim. Hoje, efetivamente, o presidente Biden e a chanceler Merkel estão reunidos em Washington. O secretário de Estado, Anthony Blinken, informou-nos que os Estados Unidos, que a Alemanha é a melhor amiga dos Estados Unidos. Não sabemos se é a melhor aliada, mas é a melhor amiga, já é um passo, e portanto, isso mudou muito bem que o que está em causa no debate do Conselho Estratégico é a globalização das políticas de defesa dos aliados, designadamente dos aliados europeus, e isso abre para um novo domínio, que é o domínio das parcerias globais da NATO, quer no Atlântico, no resto do Atlântico, quer no Índico ou no Pacífico. É uma questão que está em aberto neste grande debate que
como sublinhou o professor Monjardino, interessa decisivamente a Portugal. Nosso último orador é a professora Patrícia Dainart, que já nos anunciou que, entre outras coisas, também vai falar dos Estados Unidos e da Alemanha. Patrícia, por favor. Muito obrigada, professor Carlos Gaspar. Boa tarde a todos. Eu tenho o privilégio de falar depois das intervenções do general Nuno Lemos Pisa e do professor Miguel Monjardino, o que por um lado é bom, porque já não tenho que dizer tudo, mas por outro lado, claro que me limita no sentido de querer evitar repetir muito do importante daquilo que já foi dito aqui. Mas mesmo assim vou tentar resumir e pegar naqueles pontos que me parecem ter sido fundamentais. Em primeiro lugar, referir o contexto em que esta Cimeira da NATO se realizou. Ela realizou-se num contexto de outras cimeiras, nomeadamente a Cimeira do G7 em Cornwall, nomeadamente a reunião entre a União Europeia e os Estados Unidos, e, por último, a reunião bilateral com o presidente Putin. E o que me parece que foi importante aqui foi dar o sinal de que os Estados Unidos estão de volta, America's back, e está com uma vontade de sinalizar a mudança da política externa, esse regresso ao multilateralismo democrático dos Estados Unidos, revertendo a tendência de erosão da própria Comunidade de Segurança Transatlântica que estava em curso nos 4 anos que precederam a administração de Joe Biden, e nesse sentido parece-me que o que conseguiu ser alcançado aqui, e principalmente na Cimeira da NATO, foi de dar um sinal e de se criarem as bases da revitalização da relação transatlântica. Não quer dizer que isso tenha acontecido de um dia para o outro, obviamente, mas que as bases para essa revitalização transatlântica tão necessária tivessem sido criadas, que a confiança perdida conseguisse ser recuperada num novo quadro de cooperação transatlântico, mas é certo, como acabamos de ouvir, que os pontos de referência dessa cooperação retomada ou a ser retomada estão, obviamente, ainda por definir. E, por último, parece-me que esta cimeira foi importante também porque mostrou o tal sinal de unidade transatlântica, não apenas para dentro, mas, em segundo plano, também para fora da própria aliança, ou seja, para aquilo que são ou os desafios sistémicos ou a ameaça sistémica composta pelas potências autoritárias, revisionistas, nomeadamente o posicionamento da Rússia e da China, e do qual eu inevitavelmente terei que falar também. Em segundo lugar, a Cimeira marcou, e como foi dito também, marcou o início do processo de revisão do novo conceito estratégico da NATO. E o último conceito estratégico da NATO foi de 2010, aprovado na Cimeira da NATO em Lisboa. E, portanto, há já 11 anos, e num contexto completamente diferente, onde ainda não tinha ocorrido a guerra civil na Síria, onde ainda não tinha acontecido a operação da NATO na Líbia, onde ainda não tinha ocorrido aquilo que foi um grande game changer na própria Aliança Atlântica e na relação da Aliança com a Rússia, nomeadamente a questão da anexação da Crimeia e a contínua desestabilização na Ucrânia por parte do seu grande vizinho. Por outro lado, esta revisão do novo conceito estratégico acontece num contexto onde também a União Europeia tenta reforçar a sua postura ou consolidar a sua postura através da adoção de um documento estratégico próprio, a bússola estratégica, sobre a qual eu não irei falar muito, mas enfim, referir apenas, e mais à frente irei falar da União Europeia, referir apenas que parece-me a mim, e talvez um pouco em resposta ao que disse o Miguel Monjardino, parece-me claramente que todos os parceiros têm a noção de que a crescente rivalidade
entre as grandes potências, o momento de transição de que se falou, o momento de transição sistémico, o contexto altamente turbulento e, como todos referiram, o nexo de intercausalidade entre praticamente todas estas questões, assim como o efeito multiplicador, tudo isto faz com que o novo conceito estratégico tenha claramente que ter em conta, e daí também as dificuldades, como é que se definem as prioridades, como é que se definem as ameaças, como é que se definem os desafios. E aí julgo que, e não querendo fazer um apanhado, mas julgo que o que transpareceu do que ouvi dos três oradores é que, de facto, o grande risco não identificável, mas um dos grandes problemas, de facto, é o potencial desacordo entre os aliados. E potencial desacordo entre os aliados, que poderia mesmo, talvez na lógica do Miguel Monjardim, de questionar se estamos entre a amnésia histórica e um momento de anestesia, referir que, de facto, uma crise transatlântica a acontecer, e termino este ponto daqui a pouco, uma crise transatlântica, uma nova crise transatlântica a acontecer hoje, seria muito mais complicada pelos efeitos, exatamente, multiplicadores que ela teria. Ou seja, a última grande crise transatlântica em 2003, 2004, aconteceu num contexto que se prendeu com a intervenção norte-americana no Iraque, mas onde a China e a Rússia não tinham um papel muito assertivo no sistema internacional. A Rússia colocou-se ao lado da Alemanha e da França, mas a crise transatlântica conseguiu ser recuperada pouco tempo depois, com a exceção da chanceler Merkel e também mesmo depois com a revitalização do próprio presidente Bush da relação transatlântica, porque o contexto internacional era diferente. Hoje em dia, uma crise dessa dimensão interna a acontecer teria obviamente efeitos muito mais duradouros e muito mais graves para a coesão interna da aliança, porque seriam instrumentalizados pelas potências revisionistas, obviamente que tentariam fazer o decoupling entre os aliados transatlânticos de uma forma muito mais assertiva. Eu apenas queria referir um ponto ainda em termos do resultado da cimeira, apenas para referir, e um ponto que eu julgo que ainda não foi referido, a importância do nexo, não apenas entre a segurança e o desenvolvimento, que foi referida pelo general, mas o nexo entre a segurança e as alterações climáticas. Eu julgo que isso foi um ponto muito importante e um ponto novo que surgiu aqui na cimeira, e que nós vemos, aliás, basta acompanhar as notícias diariamente nós vemos que as consequências das alterações climáticas, sejam elas cheias, sejam elas incêndios de enorme dimensão ou outras implicações ligadas às alterações climáticas, têm um efeito sobre a segurança, seja ele em termos migratórios, mas seja ele também em termos da própria colocação e deslocação de forças militares para territórios que são afetados por alterações climáticas e, portanto, não queria deixar de referir este ponto que me parece importante e que o próprio novo conceito estratégico da NATO terá que incluir. E, por último, não último, mas referindo agora os 2 ou 3 grandes desafios que se colocam, que a elaboração do novo conceito estratégico terá que ter em conta, claramente a Rússia e a China. A China é aqui o elemento parcialmente novo, ela já foi referida apenas numa frase na declaração da Cimeira de Londres, em 2019, mas aqui aparece claramente como evidenciando que a China se tornou a prioridade estratégica para os Estados Unidos. Ela é identificada como representando um desafio sistémico e a minha suspeita é que, lendo o longo comunicado dos 79 pontos da Cimeira da NATO, há muito mais que foi dito sobre a Rússia do que sobre a China. O que, no meu entender, me parece ser já um sinal de
divergência quanto à forma como os aliados devem tratar a China, relacionar-se com a China. É identificada como desafio sistémico, mas não há muito mais a desenvolver relativamente à China, reconhecendo claramente sim que os parceiros transatlânticos devem assumir uma posição relativamente a esse desafio sistémico, que já agora não é um desafio apenas na região do Indo-Pacífico, mas claramente já é um desafio há algum tempo na nossa própria região do espaço euroatlântico, seja ou pela presença da China em projetos de infraestrutura, Porto de Pireus, a questão do Porto de Sines, a questão do Porto de Duisburg na Alemanha, a presença da China através do seu projeto Belt and Road Initiative, ou devido a exercícios militares conjuntamente com a Rússia na região do Mediterrâneo, e portanto a China já está presente na nossa região do espaço euroatlântico, e nem que seja só por isso, a China claramente é impensável ela não constar dos futuros documentos da NATO. Por outro lado, a forma como a Aliança Atlântica e a parceria transatlântica respondeu foi no âmbito da conferência do G7, e saindo agora um pouco da Cimeira da NATO, foi definir o Build Better Back Initiative, este projeto das democracias, de tentar desenvolver, ainda não sabemos qual será o contorno, mas foi decidido um projeto que no fundo pretende rivalizar ou contrariar ou conter este Belt and Road Initiative por parte da China. E portanto vemos claramente que houve aqui esta identificação da China, a necessidade de definir um plano de ação, por assim dizer, mas vemos também que, e passo ao segundo ponto, a Rússia é aqui muito mais identificada como a ameaça principal à defesa coletiva da NATO, defesa coletiva essa que continua a ser, aliás, o core business da Aliança Atlântica. E, portanto, para responder ao que é a principal ameaça a essa defesa coletiva, é a Rússia que é identificada em diferentes dimensões, não apenas nas dimensões militares, mas igualmente nas dimensões de ameaças híbridas, de desinformação, de ingerência nos assuntos eleitorais e democráticos dos países membros da NATO. E, portanto, a Rússia, de uma forma muito clara, muito assertiva, foi aqui identificada como uma ameaça. Ao mesmo tempo, e isto parece-me um ponto interessante, ao mesmo tempo Biden aceitou encontrar-se numa reunião bilateral de alto nível com o presidente Putin. E mesmo que que esta reunião não tivesse produzido resultados concretos, eu julgo que o sinal dado aqui foi, no fundo, inverter aquela situação da classificação por parte do presidente Obama, não o vice-presidente Biden na altura, mas por parte do presidente Obama, de que a Rússia seria uma potência regional. Biden, que eu saiba, não classificou a Rússia, mas o simples facto de se reunir com Putin em território neutro, em Genebra, e demonstrar que os Estados Unidos estão dispostos a retomar um diálogo político importante com a Rússia, pode sinalizar duas coisas. Uma, que os Estados Unidos olham para a Rússia como um potencial futuro ator político, não vou dizer parceiro, mas ator político com o qual se pode dialogar para conter um potencial aprofundamento de um eixo sino-russo e, quiçá, de uma futura aliança sino-russa. Portanto, em primeiro lugar, essa possibilidade de conter esse eixo e, em segundo lugar, no fundo, também, talvez, apoiar os aliados europeus em conseguirem encontrar um modus vivendi com a Rússia, mas com
o avala com a participação por parte dos Estados Unidos. Porque claramente aqui quem tem legitimidade para o fazer são os Estados Unidos. Quando dias depois a chanceler Merkel e o presidente Macron tentaram a realizar uma conferência, uma reunião de alto nível com o presidente Putin, ou propor essa reunião, vários Estados-membros da União Europeia, a começar pelos Estados Bálticos e pela Polónia, opuseram-se de uma forma muito, muito clara à realização desta reunião. Portanto, as legitimidades são diferentes e parece-me interessante esta posição dos Estados Unidos, que relativamente à Rússia, julgo que ainda está por finalizar qual é a abordagem da política externa Rússia, da política externa norte-americana face à Rússia, não impedindo isto, no entanto, que ela seja identificada no comunicado como uma ameaça. Por último, umas breves palavras sobre a Alemanha, para não me alongar. De facto, a chanceler Merkel encontra-se hoje em Washington, é a primeira líder europeia a ser recebida pela Casa Branca, mas se olharmos para a posição da Alemanha continua a ser uma posição problemática, a meu ver, no seio da comunidade de segurança transatlântica. É certo que o presidente Biden pôs de parte a questão problemática do Nord Stream, da pipeline do gasoduto Nord Stream, pôs de parte momentaneamente esta questão quando visitou a Europa. É verdade que o secretário de Estado, Antony Blinken, quando foi a Berlim, afirmou que a Alemanha é o maior amigo e maior parceiro dos Estados Unidos, mas na realidade, se olharmos para aquilo que tem sido a política externa da Alemanha, de facto é uma política externa que evita tomar decisões que definam uma posição clara na sua diplomacia. E apenas para terminar, e pode ficar para o debate, parece muito difícil a Alemanha continuar a manter uma posição onde ela quer ter o melhor dos dois mundos, que é uma relação de segurança e defesa com os Estados Unidos e poder depender desse guarda-chuva nuclear norte-americano, por um lado, e por outro lado, continuar a usufruir de relações económicas e de segurança energética privilegiadas com a Rússia, ou pelo Nord Stream 2, ou com a China através do tratado que a União Europeia assinou, mas muito sob influência da Alemanha, em dezembro com a China. E, portanto, para terminar, eu julgo que a minha posição localiza-se algo entre o que foi dito pelo general Neves Pires e pelo professor Miguel Monjardim, que é dizer, eu também receio que recuperar o consenso estratégico mínimo, o consenso transatlântico, que é tão importante para que estes objetivos possam ser operacionalizados depois do novo conceito estratégico ser adotado para o ano que vem, é um dos grandes desafios que nós, enquanto Aliança Atlântica, enfrentamos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Patrícia Dainarte. Eu julgo que entre a amnésia e a anestesia nós podemos, apesar de tudo, legitimamente sentir um certo alívio com os resultados da última eleição norte-americana, sem mais. Há um problema aqui que é manifesto no comunicado também, no relatório dos sábios. Por um lado, há uma tendência para a NATO ser global, e isso julgo que é um passo no bom sentido, mas também há uma tendência para ela ser holística, e aí não tenho a certeza de que vamos na boa direção. A Aliança Atlântica é uma aliança política, é um compromisso de defesa coletiva que depende, no essencial, da sua credibilidade estratégica e militar. Não sei se tentar corrigir as deficiências climáticas é qualquer coisa que esteja ao nosso alcance, e designadamente no caso da Aliança Atlântica, para referir apenas
para referir apenas um ponto. Nós estamos com um problema, o general Lemos Pires perdeu a imagem e o som, não sei se é possível restabelecer essa ligação com toda a urgência. Nós temos já um número importante de questões no chat. Há um primeiro conjunto de questões que têm a ver com o problema da continuidade da Aliança Atlântica. Será que as instituições multilaterais criadas no século XX estão esgotadas, estão definitivamente esgotadas, entre elas a Aliança Atlântica? Não há um problema com um certo número de aliados, a Turquia, desde logo, que está cada vez mais distante em relação ao campo ocidental, por várias razões. O que é que poderia substituir a Aliança Atlântica? Que países poderiam constituir uma nova aliança que substituísse a velha aliança? Ou, pondo a questão de uma outra maneira, o que é preciso fazer, não é? Além de encontrar uma visão comum e além de encontrar a vontade e os recursos para restaurar a credibilidade da aliança, o que é possível fazer para que em 2030 a Aliança Atlântica ainda seja uma instituição não apenas relevante, mas central? É interessante notar que no meu tempo as pessoas que punham em causa a continuidade da Aliança Atlântica eram as que a queriam destruir. E hoje em dia as que põem em causa a continuidade da Aliança Atlântica são as que querem que ela sobreviva. Aqui uma mudança paradigmática que deve ter uma boa explicação, mas este é um grande tema. Foi o professor Miguel Monjardim que levantou este tema, de maneira que eu vou-lhe passar a palavra e depois também à Patrícia e ao general Lemos Pires para desenvolverem este tema da continuidade da Aliança Atlântica neste prazo relativamente curto de 10 anos. Miguel. O som. Muito obrigado. Eu gostaria de acentuar, como o professor Carlos Gaspar chamou a atenção, eu não tenho o menor interesse em ver a NATO acabar. E seria bom que em Portugal nós tivéssemos consciência que o fim da Aliança Atlântica deixaria Portugal numa situação muito, muito delicada do ponto de vista estratégico. Todavia, a minha avaliação dos acontecimentos, e aqui eu acho que vale a pena, nós que participamos do debate público, levar os nossos raciocínios até ao fim, por mais, enfim, podem ser pouco confortáveis as conclusões, mas penso que isso é muito o nosso papel neste debate, é no fim de contas chamar a atenção para aquilo que me parece que está a acontecer. Eu diria duas coisas. Eu tenho a certeza que praticamente todos os países que fazem parte da NATO querem que a NATO continue. A grande questão é saber como gerir as tensões políticas internas que existem em todas as sociedades democráticas na região euroatlântica, e a pandemia agrava, no fim de contas, esse problema económico-político em termos internos, bem como o impacto, enfim, daquilo que nós chamamos a globalização. Ou seja, como é que se faz esse trabalho de revitalização democrática, enfim, das nossas sociedades, ao mesmo tempo que avaliamos corretamente a situação em termos estratégicos e aquilo que precisa de ser feito. Essa é que parece ser a grande dificuldade. Portanto, para responder à pergunta, começaria pela dimensão interna. A dimensão interna será absolutamente essencial, ou seja, a vitalidade das nossas instituições democráticas, como é que nós fazemos isto? Porque agora, como é normal ao longo da história, há mais alternativas ideológicas, embora aqui eu introduza um parênteses, eu acho que nós estamos a cometer um erro de avaliação, que é no fim de contas pensarmos que só as sociedades democráticas é que têm problemas. Não. As autocracias também têm problemas. A Rússia, por exemplo, não tem mecanismos de sucessão de Putin. E eu olho para Putin tanto como um agente, mas como um prisioneiro no Kremlin, porque ele, no fim de contas, continua a ser o Hárits, que, no fim de contas, gera os vários clãs do regime.
Eu não sei como é que a Rússia fará a sua transição política, da mesma maneira que eu não sei como é que as purgas constantes que Xi Jinping tem levado a cabo na China para, no fim de contas, manter o seu poder no Partido Comunista Chinês, o que é que isso augura para o futuro da estabilidade do regime. Portanto, não são só apenas as sociedades democráticas que terão problemas políticos internos, mas eu diria que começaria pela revitalização interna das nossas democracias. E também começaria por este tipo de conversas, que é muito importante que existam nos países europeus, sobre quais são os nossos interesses, quais são as nossas escolhas, e nós, por exemplo, Portugal, temos uma geografia muito peculiar, não é? Somos um país com uma enorme área aeronaval, por exemplo. Isto tem consequências em termos de escolhas que podemos fazer, e no fim de contas saber se é ou não possível harmonizar estes interesses. Porquê é que eu falei em 2030? Pelo seguinte, está toda a gente concentrada no conceito estratégico do próximo ano, mas esse para mim até nem será o principal problema. Vai haver um novo conceito estratégico. O que eu não sei é se haverá, primeiro, meios militares para concretizar o conceito estratégico. Essa questão vai ser decisiva, porque, como o Brigadeiro-General Lemos Pires chamou muito bem a atenção, a credibilidade de uma aliança como a NATO baseia-se no conceito da dissuasão. Se não houver dissuasão, mais tarde ou mais cedo, a aliança será testada e perderá. Provavelmente perderá a credibilidade política. Se isso acontecer, então aí entraremos num rumo muito, muito diferente. Portanto, essa é a questão essencial. Depois, porquê é que 2030 é importante? Porque este processo de negociação entre os Estados Unidos e os seus principais aliados europeus, do meu ponto de vista, será longo. Portanto, a linha que conta para mim não é 2022, é muito mais 2030. Se até 2030 não for possível haver um consenso sobre este tipo de questões, então aí, voltando ao meu ponto inicial, eu acho que teremos um sério problema. E aí a história será muito diferente para todos nós. Obrigado. General, a continuidade da NATO, há 10 anos. Conseguimos lá chegar? É assim, nós podemos estar aqui simpaticamente e dizer logo assim, sim, claro, então não vimos conseguir, e de vez em quando deixamos um espírito mais racionalista para uma parte mais emotiva. Mas acho de facto que o Miguel pôs aqui o dedo na ferida. E eu estava aqui só a tomar aqui uma nota de que o que é que quer dizer de dissuasão, não é? E dissuasão tem uma série de questões que estão conexas. A gente, às vezes, ele falou de meios, mas eu, além dos meios, queria falar aqui, por exemplo, com princípios de mobilidade, de prontidão e de interoperabilidade. São 3 coisas fundamentais. Muitas vezes as pessoas dizem assim, gastam-se fortunas a fazer exercícios da NATO. Não. O primeiro índice, podemos dizer, a primeira característica para ler a eficácia de uma aliança mede-se pela sua capacidade de mobilização para um exercício. Porque aí vê-se a prontidão, aí vê-se a interoperabilidade, aí vê-se a doutrina conjunta e aí vê-se a determinação. Portanto, quando nós temos, por exemplo, assurance measures e colocamos forças no leste, ao pé da Rússia, não é só colocar 10 soldados, 10 canhões e 2 aviões a voar, não é isso. É a forma como o fazemos. Se vamos em unidades conjuntas, se vamos em unidades interoperáveis, se vamos a trabalhar juntos com os vários aliados e se conseguimos mobilizar rapidamente. Quando falamos de NATO Readiness Initiative, quando falamos de iniciativas de prontidão rápida da NATO, temos que dizer que é verdade, que em 30 dias colocamos um batalhão, que em 2 dias movimentamos um submarino. Ou seja, estas questões que podem parecer menores, para quem às vezes avalia na parte política, são maiores quando avaliamos em deterrence e quando estamos a falar de dissuasão. Ou seja, tem que haver credibilidade da NATO e a credibilidade tem que ser demonstrada todos os dias. E por último, talvez aqui uma parte muito importante tem a ver com a parte das missões. Portanto, a parte com que a NATO participa, ativamente ou não, em missões no âmbito da gestão de crises e no âmbito da segurança cooperativa, a tal credibilidade que pode estar em causa agora com a saída do Afeganistão, que, embora numa leitura rápida nós podemos dizer o Afeganistão ficou melhor, claro que ficou, mas o que estamos aqui a falar não é isso. Nós estamos aqui a falar de pequenas percepções, estamos a falar aqui da eficácia de uma aliança para, de uma forma de espaço de espaços, porque a aliança é um espaço de espaços, conseguir provar que quando é preciso estar, está, quando é preciso sair, sai, mas sai de forma coerente, coordenada e com vontade de poder ir para outros lados. E, portanto, daqui a 10 anos, eu acho que vai muito depender da forma como vamos lidar com as missões que vêm agora aí. Ou seja, as missões e a postura. A tal postura avançada da NATO, as assurance measures, os sítios para onde vamos. Obrigado. Patrícia, a questão da continuidade.
a questão da continuidade, eu aí julgo que sou mais otimista e sou mais otimista por um lado porque olho para a história e vejo que a NATO já conseguiu ultrapassar várias crises e num contexto de Guerra Fria, que foi a competição bipolar entre as duas superpotências e onde felizmente se conseguiu evitar uma guerra quente, mas que não deixou de ser um confronto e uma guerra fria. Vimos que a crise de 1966, a saída da França da estrutura militar da NATO, ou, por exemplo, a crise dos euromísseis, 1982, década de 80, e a crise transatlântica 2003, conseguiram ser ultrapassadas. E, portanto, isto leva-me a crer que há tecido transatlântico, há elementos de uma comunidade de segurança transatlântica à qual eu fiz referência no início da minha intervenção. Eu acho que para além de uma aliança, de uma organização político-militar como é a NATO, eu acho que se conseguiu criar em 72 anos, apesar de tudo, uma comunidade de segurança transatlântica, que é o sustento da aliança, mas que é mais do que isso, que foi certamente abalado nos últimos 4 anos, mas que eu acho, e por isso é que parece-me foi muito importante a viagem de Biden ao estrangeiro, a primeira viagem ser à Europa, porque mostrou esse sinal, essa vontade dos Estados Unidos em recuperar. Agora, obviamente, não vão ser os Estados Unidos a conseguirem fazer isto sozinho, e os europeus que sempre argumentam que querem fazer mais e ter mais protagonismo e conseguir ver a União Europeia ser um ator internacional, então também tem que pôr as palavras, tem que pôr as ações onde estão as suas palavras e, consequentemente, reforçar o pilar europeu da NATO, o que não é, claro, pode levar a algumas divergências, mas mesmo assim eu também não queria terminar esta conferência com a impressão de que a NATO está doomed e que daqui a 10 anos estaríamos a ter uma conferência no sentido pós-NATO. Não parece que é isto. Mas não vamos terminar. Não vamos terminar já. Vamos terminar, mas eu acho que Biden mostrou um sinal muito importante. Não vamos terminar. Eu tenho dezenas de perguntas. Vou tentar reagrupar uma série delas noutra grande questão, que é como é que Portugal se deve posicionar na revisão do conceito estratégico da NATO. Como é que podemos definir a nossa posição na NATO, procurando avançar os nossos interesses estratégicos. E vou começar a vossa ronda pelo general Lemos Pires, se ele quer tratar deste conjunto de questões. Portugal e o conceito estratégico da NATO. General. Eu acho que é engraçado que muitas vezes esta pergunta aparece e tem a ver ainda com o que eu costumo dizer que é um passado geohistórico ou geopolítico que nós temos relativamente à nossa presença em alianças ou em organizações internacionais. O que eu quero dizer com isto? Nós, por vezes, dizemos que pertencemos à União Europeia, mas é nós e o que é que queremos da Europa. Nós também dizemos que pertencemos à NATO, mas nós e eles. Não, isto é aqui um nós. Nós somos NATO. Nós, ainda por cima, somos membros fundadores da NATO. E só para dar a ideia, também nós somos a União Europeia. Os interesses da União Europeia são os nossos interesses. Quer dizer, por mais que depois isto tenha ramificações diversas dentro de cada Estado, claro que tem. Claro que depois cada ator tem a sua parte, mas os interesses da NATO são os nossos interesses. Da primeira parte, que é a pergunta como é que Portugal vê a sua presença e como é que deve estar dentro do Conselho Estratégico da NATO, é de corpo inteiro. Porque se nós acreditamos nos princípios, nos valores e naquilo que a defesa coletiva, a segurança cooperativa e a gestão de crises nos garantem, então nós devemos estar de corpo inteiro. Dito isto, obviamente que temos depois que fazer a nossa geografia dos interesses. Portanto, não somos ingênuos, por um lado, e por outro lado, também queremos potencializar aquilo que no fundo é mais importante. As ameaças 360 muitas vezes só olham para o leste para alguns países e nós temos a obrigação de forçar a visão para o Atlântico e para o Sul. É uma obrigação nacional. Nós temos uma centralidade atlântica e temos, obviamente, um interesse muito focado naquilo que são os desafios do Sul. Participamos solidariamente, complementarmente e de forma efetiva e pertença em toda a visão 360, mas não podemos deixar de estar ali a fazer o nosso papel
para chamar a atenção do que é o Mediterrâneo, a África e todo o espaço atlântico. Para nós, tem a ver com a nossa idiosincrasia, com a nossa afirmação. Mas não o fazemos por favor a Portugal. Nós fazemos porque acreditamos que, de facto, a segurança da NATO mede-se também na segurança das comunicações marítimas, mede-se na estabilidade africana e mede-se, obviamente, em toda esta dimensão do Sul, que começa no Mediterrâneo e que só termina, de facto, no Sul do Sul. E, portanto, nós levarmos este diálogo, levarmos também esta nossa parte, não é só ativa em termos de presença, mas também em termos de debate, é muito importante. Portanto, levarmos aqui a nossa geografia junto para este debate, eu penso que era o melhor contributo que podíamos fazer. Está sem som, Carlos. Patrícia, o microfone. Patrícia. Exatamente, peço desculpa. Portugal sempre se posicionou como país euro-atlântico e sempre foi um aliado fiável, cumpridor da Aliança Atlântica e, portanto, eu julgo que para Portugal é continuar a apostar nessa diplomacia que se vira para o Atlântico Norte, também para o Atlântico Sul e a África Austral e certamente também para a Europa, mas nunca fazer ou nunca tornar a vocação euroatlântica, fazê-la à custa do maior desenvolvimento e envolvimento na defesa europeia, mas como disse o Brigadeiro-General Lemos Pires, de facto são complementares, ou pelo menos deveriam ser complementares. Agora, como operacionalizar a cooperação entre a NATO e a União Europeia, isso é outro tema para outra conferência, mas também é preciso dizer que houve as duas declarações NATO-União Europeia 2016-2018 e, portanto, há avanços, são lentos, mas há ainda muito por clarificar, mas passa também por aí, é um aumento certamente importante, e eu acho que Portugal está bem posicionado e muitas vezes até com uma diplomacia até mais valorizada ou mais bem posicionada do que a própria geografia do seu tamanho. Obrigada. Obrigado. Professor Monjardino. Muito obrigado. Muito rápido, a NATO em Portugal é uma questão política. Nós olhamos para a NATO sobretudo do ponto de vista político e praticamente toda a retórica nacional é política sobre a NATO. Portanto, olhando para 2030, eu diria o seguinte, o contexto que nós vivemos é muito, muito diferente do da Guerra Fria, onde a NATO, como foi dito, foi muito importante para nós portugueses. E a principal diferença em relação à Guerra Fria, ou mesmo se quisermos em relação aos últimos 30 anos, é o grau de integração económica ou financeira, tecnológica que existe hoje em dia. Portanto, o mundo é muito diferente e será ainda mais diferente nos próximos anos. Portanto, essa é a principal consequência. O que é que isto quer dizer para nós? Eu diria três coisas. Primeiro, nós temos que fortalecer, ou seja, eu acho que o papel de Portugal na NATO começa dentro de casa. Primeira coisa, fortalecer as instituições democráticas no país. Isto é muito, muito importante, fortalecer o tecido institucional a nível nacional. Melhorar a nossa base económica, investir na educação do país. Isto é muito importante para uma potência ou para um país como o nosso, que quer ter ambições ou quer desempenhar um papel na NATO. A seguir, como o Brigadeiro-General Lemos Pires chamou a atenção e muito bem, qual é a geografia dos nossos interesses? Quais são os nossos interesses? E tem que haver uma hierarquia, porque um país como Portugal, com a área geográfica de interesses que tem que fazer escolhas. Nós temos que fazer escolhas. Nós não podemos fazer tudo. E, portanto, qual é a prioridade na ordem dos nossos interesses? Isso não é claro para mim, pelo menos por agora. A seguir, no debate que já está aí e que se vai acentuar entre os Estados Unidos que preferem uma NATO global e alguns aliados europeus que preferem mais uma NATO como continuando a ser uma aliança transatlântica, onde é que nós estamos? Portanto, eu começaria a conversa por aí. Obrigado. Há mais dois temas fortes nas perguntas. Um tem a ver com a China e as dificuldades de haver um consenso transatlântico sobre a China. A outra tem a ver com o desenvolvimento da dimensão de defesa da União Europeia e
e a NATO. A minha inclinação é para a segunda, que é uma questão mais difícil e que provavelmente é mais pertinente para o debate nacional. Como é que a NATO pode responder? Como é que ao desenvolvimento das capacidades autónomas de defesa da União Europeia? Há mesmo um dos nossos interlocutores participantes que fala de como fica a relação entre a União Europeia e a NATO com a criação de um exército europeu. Evidentemente que o exército europeu já existe na NATO e é mesmo o único sítio onde ele existe de alguma maneira, mas a questão põe-se. Há uma ambição, designadamente da França, talvez amanhã também da Alemanha, depende um pouco do resultado das eleições de setembro. Como é que é possível articular estas duas realidades, se é que é possível articular estas duas realidades? Patrícia. Obrigada à pergunta colocada pelo participante. Bem, se eu soubesse responder a 100%, julgo que já teria escrito um best-seller. Eu julgo que essa é uma das questões mais complexas, mais complicadas, de facto, como delinear e como definir uma relação operacional entre a União Europeia, entre os 21 Estados-membros, entre os 21 Estados que são membros das duas organizações, e evitar a duplicação de capacidades, de evitar duplicação de meios e de fazer com que a União, os membros da União Europeia consigam desenvolver, talvez não o definir como autonomia estratégica, como a França sempre o faz, ou ultimamente também soberania estratégica, mas fazê-lo de uma forma que seja aceitável não apenas para os Estados Unidos, mas também para os outros Estados que não são membros da União Europeia. É claro que aqui refiro-me também à Turquia, mas a Turquia também, como todos sabemos, tem o problema que tem com a Grécia e, portanto, é muito complicado definir-se essa relação, mas aqui também parece-me que é importante os Estados Unidos ter uma posição clara, porque a verdade também é que muitas vezes administrações anteriores norte-americanas retoricamente apoiam o desenvolvimento de uma defesa europeia própria, ao mesmo tempo depois na prática não apoiam ou tentam travar alguns desenvolvimentos nesse sentido. E, portanto, eu julgo que houve avanços que foram feitos, eu já os referi nas declarações, há 74 projetos que estão em curso ou que se tentam desenvolver no sentido de aproximar as duas instituições, mas por mais difícil que seja fazê-lo, é absolutamente imprescindível que a Europa se torne mais capaz em termos da sua defesa, e não é preciso falar no exército europeu, mas pensar-se que essa capacidade de defesa europeia seja feita ou um pilar europeu da NATO, ou então em estreita cooperação com a NATO, e nunca em oposição a essa mesma Aliança Atlântica, que, para todos os efeitos, é a base da defesa coletiva de todos os Estados, quase todos os Estados membros também da União Europeia. Muito obrigado. Professor Miguel Monjardim. Muito obrigado. Eu acho que o multilateralismo que o Joe Biden e a sua administração têm em mente vai ser uma chatice para muitos países europeus. Não vai ser tão simples. Ou seja, o America is back, que nós tanto aplaudimos, e eu aplaudo, vai levantar aqui uma série de questões que vão ser muito pouco confortáveis para alguns países europeus. Um deles, como nós estamos a ver, vai ser a Alemanha. E a Alemanha, no fim de contas, muito mais do que nós, onde, enfim, não há grande interesse nacional por este tipo de questões. Nós sabemos que a comunidade portuguesa que se interessa por este tipo de assuntos é relativamente pequena, mas na Alemanha ainda é menor. Porque a Alemanha, no fim de contas, nos últimos 30 anos, esteve literalmente a dormir do ponto de vista estratégico por uma razão muito simples. Foi o país que mais beneficiou
nas últimas 3 décadas da evolução da política e da economia internacional e, portanto, não foi necessário tomar nenhumas grandes decisões estratégicas por parte de Berlim. É isto que torna muito significativo o final do mandato de Angela Merkel, porque seja quem for que ganhe as eleições em setembro, a Alemanha provavelmente terá que sair deste torpor, que foi altamente benéfico, e terá que tomar decisões bastante importantes daqui até 2030. E, portanto, será muito interessante perceber quais serão essas decisões. E penso que dependerá muito do resultado das eleições e da pessoa que liderar o próximo governo de coligação na Alemanha. Eu diria, em relação à NATO e à União Europeia, o seguinte: achei muito interessante as conversas do presidente Biden com Ursula von der Leyen e com o Charles Michel. Acho que foi muito interessante a ida do Joe Biden à União Europeia para conversar, ao mesmo tempo que isso foi feito com a NATO. Portanto, há aqui uma dupla dimensão institucional. Eu diria que Biden aqui teve um dilema. Biden não vinha à Europa agora e fazia esta bateria de cimeiras, correndo o risco de os resultados concretos, para além dos simbólicos, que são muito importantes, e todos nós que estamos aqui a conversar hoje temos um pouco de antropólogos, ou seja, a NATO tem uma antropologia cultural importante, os símbolos, as palavras, as imagens são importantes na construção da comunidade política. E, portanto, sob esse ponto de vista, tudo correu muito bem, e é bom que assim seja. Mas este ênfase, por assim dizer, na antropologia cultural desta dimensão da Aliança Atlântica, teve uma desvantagem. É como ele veio 6 meses depois de tomar posse, em circunstâncias que nós sabemos que foram muito difíceis nos Estados Unidos, os resultados concretos das cimeiras, para além da dimensão política e simbólica, foram pequenos. E só podia ser assim, não é possível, poucos meses depois de tomar posse, chegar a grandes conclusões ou resultados práticos com os países europeus. Não há tempo. A outra alternativa teria sido o presidente Biden esperar 1 ano, ao longo desse ano serem negociados uma série de dossiês e aí as cimeiras teriam resultados concretos palpáveis para toda a gente ver. Biden escolheu a primeira opção e eu pessoalmente acho que ele fez bem. Era a altura certa de ele vir. Então onde é que isto nos deixa em termos de NATO e União Europeia? Naquilo que já foi dito, na criação de um grupo de trabalho, ou numa série de grupos de trabalho que estão a explorar uma série de questões, porque realmente não há uma resposta ainda para a pergunta que o professor Carlos Gaspar nos fez, pelo menos eu não a conheço. Mas há uma coisa que eu acentuaria na relação União Europeia, NATO-Estados Unidos, que é a dimensão da base industrial e tecnológica. Essa vai ser uma questão absolutamente decisiva. E eu gostaria de chamar a atenção que não houve acordo, apesar do que foi dito no Twitter por Ursula von der Leyen e pelos comissários europeus e pelo presidente Biden, não houve acordo em relação à Boeing e Airbus. E isso é muito significativo. O que houve foi um acordo de levar a questão para intervalo para nos próximos 5 anos se chegar a um consenso. Ora, nos próximos 5 anos eu não sei quem é o presidente dos Estados Unidos. Eu gostava que fosse Joe Biden, mas eu não sei quem será e achei significativo o prazo de 5 anos, o que dá a entender a dificuldade das questões à volta da base industrial e tecnológica. Eu olharia muito para este tipo de questões para perceber que tipo de relacionamento é que haverá entre a NATO e a União Europeia, porque normalmente nós não olhamos para a base industrial e tecnológica, mas ela será muito importante na convergência ou divergência de interesses em áreas fulcrais para novas plataformas, para novas questões de base económica no futuro. Eu olharia para aí. Concordo. Na melhor hipótese temos 4 anos, portanto. Última intervenção, Sr. General. Depois do que foi dito pela professora Patrícia e pelo professor Miguel Monjardim, aqui só me resta dizer 2 coisas. Então, primeiro, ao nível político, de dizer a questão da União Europeia com a NATO não é a União Europeia o for e o from, como já foi dito muitas vezes por várias pessoas, em que a União Europeia, uma Europa mais forte, é para a NATO, portanto, e não é uma autonomia da NATO, ou seja, não é para se fazer competição, exatamente para conseguir ganhar leverage. Porque a palavra no fundo está, agora desculpem utilizar o inglês, está a União Europeia, we there, we care, we matter. Ou seja, estas são as grandes perguntas que os Estados Unidos perguntam. Ou seja,
do you there, do you care and do you matter, ou seja, se temos dimensão suficiente para poder essa autonomia ser positiva, né? Uma autonomia positiva, e não uma autonomia para poder fazer aquilo que chama-se in your backyard, na vossa zona de ação, fazer aqui uma diferença significativa estratégica, a tal divisão de interesses políticos. Portanto, ao nível político, eu acho que a discussão já nem faz sentido, porque ao nível político, uma União Europeia e uma NATO têm todas as razões para quererem cooperar. Ao nível operacional e tático, desde a base, desde a apetite, como falou Miguel Monjardim, àquilo que é a questão depois da repartição das tarefas em algumas áreas de conflito, ou seja, algumas áreas que não são tão claras, porque é fácil dizer para os Estados Unidos, cuidem lá da África, ou de algumas zonas aí, ou aquilo que se passa no Mediterrâneo, sejam um bocadinho mais proativos. Mas lá está, we there, we care, we matter, a União Europeia tem que provar que é capaz de ter instrumentos credíveis para poder lidar com algumas situações geopolíticas na sua proximidade, para poder contar, para depois fazer um diálogo de iguais. Neste momento é um diálogo de desiguais. Estamos a falar de uma assimetria em termos de capacidades e em termos de possibilidades gigantescas. Grande parte de missões, se nós estivéssemos a falar de missões executivas da União Europeia, teriam grandes dificuldades de fazer. Nós estamos a falar de missões não executivas. Portanto, eu diria que ao nível político, mais tarde ou mais cedo, esta discussão deixa de fazer sentido. Ou seja, passamos a falar entre iguais e é óbvio que todos beneficiamos com uma ligação cada vez mais estreita e ambas as instituições têm a ganhar. Ao nível operacional e tático, temos muito para fazer, começando pela parte europeia, que ainda tem muito a desenvolver em termos de capacidade própria para poder ter aquela voz de we there, we care and we matter. Eu acho que ainda há um caminhozinho. Muito obrigado, Sr. General. Achei o debate muito interessante. Agradeço muito as vossas intervenções, também as intervenções de todos os participantes. Fiquei espantado com o número de questões. Talvez esta pequena comunidade esteja a aumentar um pouco, à medida que o sentimento de alívio passa, a ansiedade, são tudo palavras começadas por A. A ansiedade começa a prevalecer entre nós, ainda bem de certa maneira. Eu julgo que em setembro devíamos recomeçar para tratar do resultado das eleições alemãs, setembro ou outubro, quando houver um novo governo na Alemanha, para começar a dar respostas mais precisas a muitas das questões que ficaram aqui em aberto. Muito obrigado, Patrícia Deinhardt, Miguel Monjardim, Lemos Pires, por terem feito este painel magnífico. A professora Helena Carreiras vai encerrar os nossos trabalhos. Senhora Diretora, muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Gaspar. A palavra começada por A com que eu quero terminar é agradecer naturalmente a todos os intervenientes, a todos os participantes. A 15 de julho termos ultrapassado uma centena de participantes nestes debates dá bem nota do interesse que seguramente enfim, permanecerá, dado que vamos ter muitas ocasiões há acontecimentos que nos vão motivar para este debate, portanto, do ponto de vista do IDN, reafirma claramente a nossa vontade de continuarmos a acompanhar este processo. Espero que hoje esta conferência e as que seguirão contribuam para que possamos também nós em Portugal ir definindo aquilo que foi chamada a geografia dos nossos interesses, fazendo com que ela nos acompanhe de corpo presente na definição do conceito da NATO e noutras definições da Aliança e da União Europeia em que participamos, e devemos de facto fazê-lo tendo feito o nosso trabalho de casa, como também dizia o professor Monjardino. Temos muito a fazer para estarmos em melhores condições para poder definir essa geografia, esses interesses, e portanto ser capazes também de arriscar, que é outra palavra começada por A que resistimos muito, que é arriscar definir prioridades. E é um trabalho que se fará melhor se o fizermos em conjunto, debatendo e participando, como aqui. Por isso agradeço muito a todos e desejo boas férias e boa saúde. Muito boa tarde.
Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pela presença.